Eliane está dizendo, eu estou aqui, Eliane. Pronto, Eliane. É muito bom revê-los, muito bom estar aqui. Eu digo que sou nostálgico, porque, vez por outra, eu passo lá no Jardim Planalto, passo aqui também, porque muitas vezes, Pedrinho, no meio que a gente vive, as pessoas querem transformar a mim, a você, ou alguém, em aquele cara, pastor Demar. E eu penso que eu não sou, então eu volto lá no Planalto e eu digo, eu sou aquele negrinho aqui da rua que ficava jogando bola. Não posso esquecer disso, é a minha identidade, é a minha vida. E eu não sou mais do que isso. Então eu volto lá. E quando eu acho que sou alguma coisa, Jéssica, eu vou no Planalto bem devagarinho, rua por rua, e vou lembrando e dizendo, você é esse rapaz daqui. Não se mete a besta não, tu é aquela mesma pessoa. Isso me faz bem. Estar aqui hoje é relembrar a minha história de adolescência, de juventude. Sei que essa igreja, os mais antigos oraram tanto por mim. E o Senhor aprove a Ele, no tempo dEle, do jeito dEle, da forma dEle, me trazer de volta e poder, nesse tempo, adorar a Ele e também pensar em missões. Estar aqui falando com o pastor Ildemar, que é um orgulho muito grande. Eu disse a ele que vou deixar de andar com ele, que ele me leva para tantos cantos. E aí, está aqui hoje falando sobre esse tema. Estivemos domingo passado, não foi, pastor Ildemar? Lá no Valentina. É desafiador. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que você está aí olhando e pensando no que você acabou de assistir. É desafiador demais. Há um hino que diz, é da minha época, né? Lá na IBM, chamam a gente lá de dinossauros. E aí eu nem ligo, eu canto os hinos antigos mesmo, não tem problema nenhum não. Formamos uma banda de homens lá em 2014, e os cabaleiros cantam aí um hino novo, eu digo, sei não, só sei hino velho. E a gente continua cantando o hino velho em todos os lugares. Mas há um hino que diz assim, eu quero cantar, mas vamos cantar assim. As irmãs me ajudam. No mundo existe tanta tristeza, tanta aflição. Só mesmo Deus, o soberano, com sua forte mão, vem meus problemas solucionar e dá-me forças para caminhar, sempre ao meu lado, no dia a dia até no céu chegar. Há nesse mundo quem persegue crente por falar em Deus, mas é perdido perseguir o povo que Deus escolheu. Se hoje sofrendo, chorando estou, é porque um dia Jesus me amou e por amar-me jamais na cruz seu sangue me negou. Ó quantos sofrem, ó quantos morrem sem negar Jesus. Ó quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Amém? Só um trecho desse hino. E o tema dessa breve reflexão é a igreja sob ataque. E o texto é Isaías 54 e o versículo 17. Isaías 54, versículo 17. O profeta Isaías, o profeta messiânico, ele vai dizer nesse texto, e é o texto que passou ainda há pouco aqui, tem uma foto em um dos vídeos, em alguma das fotos tem esse texto. Nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá, e condenarás a toda língua que se levantar contra ti em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça diante de mim, declara o Senhor. Essa versão que está aqui na tela, que os meninos colocaram, diz, nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. O profeta Isaías está profetizando durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias. Ele vai dizer, e esse é um profeta messiânico, ele vai dizer que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel. Naquela época como hoje, embora a ciência avançou,
Mas imagine você e eu, uma virgem concebendo e dando um filho. Ainda é meio improvável isso, mas acontece. Mas naquela época, isso é muitos anos, 700 anos aproximadamente, antes de Jesus. O profeta estava dizendo, pastor Demar, que uma virgem conceberia um filho. E tem mais um nome, eu vou dizer o nome dele é Emanuel. Eu acredito que os da sua época ficaram olhando e dizendo, esse cara está doido. Mas logo em seguida ele diz que um menino nascerá, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas ele vai além, é um profeta que vai dizer no capítulo 41, não temas, eu estou contigo, diz o Senhor, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te levanto com a destra da minha justiça, eu te levanto com a minha mão. O profeta Isaías está dizendo que o Senhor é poderoso, que o Senhor é Deus de aliança, que é Ele quem protege Israel, que é Ele quem trouxe o povo de volta, é Ele de aliança e Ele tem promessa. O profeta Isaías está dizendo tanta coisa boa. E entre essas tantas coisas boas, ele vai dizer no versículo 16, o ferreiro prepara a ferramenta, o assolador usa a ferramenta, mas ele vai dizer no 17, que nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Ora, se a gente pegar essa palavra, esse texto, parece-me que é algo definitivo. O que é que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo que nenhuma arma forjada, preparada, vai prevalecer. Então, lógico que eu estou de posse da promessa que fez o Senhor, e estou dizendo, ninguém me vence, nem tem ninguém que me consiga me derrotar. O problema é, o profeta Isaías está profetizando no ano 740. No ano 722, a Assíria invade as 10 tribos e arrasa aquele país. Detona, leva cativo e acaba. No ano 586, embora Isaías não está mais vivo, mas agora chegou a vez da Babilônia invadir Judá, Jerusalém. E vocês sabem da história. Nabucodonosor chega com cavalos, com armas. Abacuque vai dizer que o exército dele era tão forte que não respeitava ninguém. Nabucodonosor não tinha muralha que ele não conseguisse, porque ele inventou uma tal de rampa. E aí os soldados subiam, arrasavam tudo. Ele vai dizer, Abacuque dizendo que os cavalos de Nabucodonosor eram mais rápidos do que os leopardos. E ele não media, ele era brabo, enfurecido. Chega, invade Judá, queima os muros, saqueia o templo, destrói o templo, leva todo mundo embora e só deixa na cidade os pobres, mendigos e os velhos. Acabou. Mas aí a pergunta é, aonde está a promessa? Se o Senhor está dizendo que nenhuma arma prosperará, aonde é que está o Deus da promessa? Fomos destruídos, acabou. Queridos, no cenário de destruição, de cativeiro, no meio da adversidade, é difícil entender como é que o Senhor está fazendo uma promessa. E a pergunta é, cadê a promessa, Senhor? Eles chegaram, arrasaram tudo. Cadê a promessa? Os nossos irmãos na Nigéria e no oeste africano vivem dioturnamente essa realidade. O pastor Demar bem citou aqui, as meninas foram 300, um ano desse, 2019, 300 meninas jovens sequestradas. Não tem governo, não tem quem os defenda. A igreja está sob ataque na Nigéria e em todo o oeste africano. E a promessa, onde é que está? É algo que eu posso perguntar, Senhor, o Senhor prometeu. E a palavra é do Senhor. E a tua palavra não volta vazia, a tua promessa é eficaz. A tua palavra permanece. Cadê a promessa? Imagine os pais que estão aqui. Ter a sua filha, uma jovem adolescente sendo sequestrada porque é crente. Somente porque é crente. Que situação. Ter maridos mortos na porta da igreja. Mulheres violentadas. E cadê a promessa? Mas eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor que fez a promessa, Ele é fiel, amém? Ele é fiel, e eu sei que muitos aqui têm promessa do Senhor,
E ele nunca falhou na promessa. Parece que o tempo passa e a gente esqueceu que Deus cumpre a promessa. O problema não é do meu jeito, não é do meu tempo, não é com meu peixe, não é com aquela pessoa que vai resolver, não é aquela pessoa que está mentindo no YouTube, dizendo pare de sofrer, porque isso é mentira, mas a promessa do Senhor, Ele cumpre no tempo dEle, do jeito dEle, mas Ele cumpre a promessa. Jeremias disse, o cativeiro dura 70 anos, 70 anos depois, porque o Senhor é fiel, Ele traz o remanescente. E quando esse povo está voltando para a terra, assolada, destruída, tudo acabado, eles começam a cantar dizendo, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A gente nem estava acreditando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. E eles diziam, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Em países onde há perseguição por causa da fé, os cristãos vivem uma realidade que os desafia diariamente a lembrar e a confiar que nenhuma arma forjada prevalecerá contra a igreja, contra os cristãos, e que eles refutarão todas as acusações. É exatamente isso que vivem os nossos irmãos ali do outro lado. E eu dizia isso lá no culto dos homens. Tira o Oceano Atlântico e a gente é vizinho. Exclui aí o Oceano Atlântico que divide a gente deles. E a gente é vizinho da Costa do Marfim. A gente é vizinho da Nigéria, do Mali, de Burkina Faso e tantos outros. Então a coisa não é muito longe. Embora, para a gente que vive numa situação livre e que podemos andar com a Bíblia Sagrada para cima e para baixo, parece distante. Mas a verdade é que é ali e está acontecendo hoje. Mas há um outro texto que eu queria que vocês abrissem. Mateus 16 e versículo 18. Esse texto é muito conhecido. Mateus 16, versículo 18. Na verdade, a partir do 13, o Senhor Jesus está indo a Cesareia de Filipe. E agora ele está sozinho com os seus discípulos. A multidão ele já havia despedido. Ele está caminhando agora com seus discípulos. E naquela caminhada ele faz uma pergunta. O que é que o povo está dizendo aí que eu sou? Isso é, eles acham que eu sou quem? E agora os discípulos logo dizem, Senhor, eu ouvi dizer, estão dizendo por aí que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. E outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, ou alguns dos profetas. Havia incerteza na multidão. Embora aquela multidão gostasse do pão, gostasse do peixe, mas não sabia quem era Jesus. Por isso, eles estão dizendo, tem gente dizendo que o Senhor é João Batista. Outros estão dizendo Elias, Jeremias ou um dos profetas. Mas Jesus ele vai direto e diz, e vocês? O que é que vocês estão dizendo? Vocês acham que eu sou quem afinal? Vocês andam comigo. Vocês acham que eu sou quem? Agora Pedro, eu imagino, pastor Demar, levanta a mão e diz, essa aí eu respondo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele, Pedro, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai. Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pensa um negócio bonito. O Senhor está dizendo, tu és Petros, um fragmento de pedra, mas sobre esta pedra que sou eu, ele, edificarei a minha igreja. E aqui eu preciso fazer algumas observações. Primeiro, o Senhor está dizendo que ele é o edificador, mas ele está edificando sobre a rocha que é ele mesmo. Não é sobre Pedro, é sobre ele. E essa questão de edificar é complicado. A maioria aqui, uma boa parte me conhece, uma vez eu inventei de construir uma casa aqui no Planalto, no meio da ladeira, num terreno terrível. Mas eu não tinha dinheiro nenhum, e aí a gente vai fazendo como pode. Minha esposa trabalhava, eu também. Aí eu contratei um pedreiro e ele chamou alguns caras lá para ajudar. Cavaram o buraco, fizeram o alicerce, e foi tanto
tanto aterro que era no meio da ladeira. Aquilo era o caos. Porque eu tinha que botar o material para dentro todo dia que chegava do trabalho de 6 horas. E se eu não botasse, se chovesse, levava areia, eu tinha que pegar lá embaixo na ladeira. E um dia eu comprei um monte de brita, esqueci que estava cansado, dormi, no outro dia eu fui catar lá embaixo. Mas aquilo ali, a casa ficou lá, não sei se rachou, está lá. Mas esses dias agora eu inventei de construir de novo. E aí eu tive uma surpresa. Comprei o terreno, tudo certinho, eu disse, pronto, vou construir, vou arrumar um pedreiro. Ele disse, não, não é assim não, tem que contratar uma empresa. E depois eu descobri que não é só a empresa, tem que fazer uma planta, o arquiteto. E aí vem o arquiteto, quando eu mando para o arquiteto, que é minha nora, ela disse, não, precisa de um levantamento topográfico do terreno. É complicado esse negócio. Aí, depois do levantamento, ela fez a planta, levei para a construtora, ela disse, mas ainda falta um engenheiro que vai medir tudo, a largura do ferro, o comprimento, qual é o tamanho do negócio, é um engenheiro calculista. Aí eu levo para ela e disse, agora está pronto. Eu disse, não, ainda não, porque a gente precisa ver que aqui embaixo, em todo esse terreno, tem uma pedra. E a gente precisa ir até encontrar essa pedra. Por isso, o alicerce pode dar 1 metro, mas pode dar 3. E a gente tem que firmar a casa lá na pedra, pastor Demar. Isso fica mais caro, mas qual é o problema e qual é a vantagem? Eu vou gastar mais, só que aquela casa, depois que está de pé, ela não quebra, ela não racha, ela não cai, ela não balança, porque está firmada sobre a rocha. Que é o que Jesus está dizendo? A casa vai ser firmada, a igreja, a minha, vai ser firmada sobre a rocha que sou eu. Tem mais, o edificador sou eu, não tem perigo dela quebrar, rachar, não. Porque quem edifica é ele está dizendo, sobre esta pedra edificarei, ele é o edificador, não tem perigo de dar errado. Mas tem mais um detalhe, ele está dizendo também que a igreja é dele, ele está dizendo, a igreja é minha, não é de A, nem de B, nem de C, a igreja do Senhor Jesus, e se é dele, ele é o dono, ele manda, ele determina, ele faz como quer, ele levanta, ele abate. O Senhor, quando quer levantar, ele levanta, quando quer esconder, ele esconde, e ninguém encontra. Mas quando ele quer apresentar, sai da frente, que ninguém impede. A igreja do Senhor Jesus. Se as autoridades mundo afora entendessem que não pode destruir a igreja, porque a igreja está firmada sobre Cristo, Gerson, que a igreja é edificada por Ele, e que a igreja é dele, não tem como destruir. Mas os discípulos pegaram essa palavra e disseram, eu recebo. Mas eles não imaginavam o que estava por vir. O que estava por vir era um cenário de destruição, de perseguição. Embora Jesus já tivesse dito, olha, quando eu for embora, eles vão pegar vocês vão ser perseguidos, condenados, vocês vão sofrer perseguição, eles vão odiar vocês por minha causa. No sermão da montanha ele também disse, bem-aventurados, as bem-aventuranças, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. O tempo passa, Jesus é morto, ressuscita, e antes de ir embora, ele reúne o povo, os discípulos, e os discípulos logo perguntam, Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade. Então o Senhor vai dar uma promessa e vai repetir outra. Eles ficam em Jerusalém, não se mexe daí. Sabe, queridos, muitas vezes a gente está no lugar da bênção, mas quer se mudar. O Senhor está dizendo aos seus discípulos, não saiam de Jerusalém, o lugar é aí, pode dar o sangue na canela, mas tu fica aí, porque aí é o lugar da bênção, da promessa. O Senhor diz, fica aí, mas eu vou fazer uma outra, eu sei o que é que vocês vão passar, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa foi a promessa. Então os discípulos têm pelo menos 3. As portas do inferno não vão prevalecer, e eles vão receber poder do Espírito Santo.
E algo que eu preciso dizer aqui, está aqui. Como é que se mede o poder dado por um Deus Todo-Poderoso, Pedrinho? Em quê? Em quilo? Em arroba? Em ml? Se o Senhor está dizendo, vocês vão receber poder de um Deus Todo-Poderoso, qual é a medida? Como eu posso saber? Se Ele é detentor de todo poder, uma coisa disse Deus, disse o salmista, 2 vezes ao ouvir que o poder pertence a Ele. E o Senhor está dizendo aos discípulos, fiquem aí, vocês vão receber poder. Poder para quê? Para testemunhar. Os dias se passam, eu estou em Atos capítulo 1, adentrando agora em Atos capítulo 2. Os dias se passam. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, um vento impetuoso, encheu toda a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito permitia que falassem. E logo, aqueles que estavam ali, disseram, rapaz, a gente conhece esse povo. Isso é os galileus. Esse povo é da Galileia, não pode estar falando essas línguas todas. A gente está ouvindo falar no nosso próprio idioma, mas eles, outros diziam, estão embriagados, sendo 9 horas da manhã. Já estão embriagados. Pedro se levanta no meio da multidão e diz, varões, irmãos e habitantes de Jerusalém, nós não estamos embriagados, como vocês estão dizendo. Mas hoje se cumpre aquilo que foi dito por intermédio do profeta Joel. E o que foi dito? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os servos e os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Logo, Pedro, ousado, faz uma acusação. Hoje está se cumprindo a profecia e vocês mataram o Cristo. Vocês são assassinos. Aquilo era perigoso. Mas ele também está dizendo algo que eu quero caminhar pensando nisso. Para a gente pensar nos nossos irmãos da Nigéria e do Oeste Africano. Pedro está dizendo, sabe o Cristo que vocês mataram? Foi no nome dele que aconteceu isso. No capítulo 3, Pedro e João entram no templo 3 horas da tarde, na hora da oração. E ao entrar no templo, eles encontram ali um coxo de nascença, que todos os dias, por mais de 40 anos, alguém punha ele lá para pedir esmola. E esse texto é muito conhecido. Ele olha para Pedro e João, ele quer uma esmola. Mas Pedro e João, fitando os olhos dele, Pedro, ousado, cheio do poder do Espírito Santo, vai dizer, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus. Olha só, queridos, olha o problema agora. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, em nome de quem? De Jesus Cristo, o Nazareno. Ele identifica qual era o nome, pastor Eudemar. Aquilo dava um rebu grande, por quê? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Os fariseus haviam o complô do Sinédrio para matar Anás, Caifás e todo o Sinédrio. E agora Pedro, cheio do Espírito Santo, não tem medo e diz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta, anda. O homem de um salto se pôs de pé, começou a andar, entrou no templo glorificando a Deus. E agora as pessoas diziam, coisa linda. Pedro olha para ele e diz, a gente não tem mérito nisso. Foi Jesus Cristo Nazareno, foi no nome dele que ele está de pé. Outro problema, Pedro está citando a todo momento. Foi no nome dele. No nome de quem? De Jesus. No capítulo 4, ainda no capítulo 3, eles prendem os apóstolos. No capítulo 4, versículo 3, você vai encontrar aí, capítulo 4 de Atos, e o versículo 3, você nunca mais esquece isso. Dá-se a primeira perseguição oficial à igreja, aos cristãos. E prenderam e os retiveram até o dia seguinte, pois estava entardecendo. O problema era o nome. O problema era apenas o nome de Jesus.
Prenderam a Pedro e João, deixaram no cárcere, porque era 3 horas da tarde, já estava no final, deixa para amanhã. No outro dia, a pergunta que eles fazem é a seguinte: prendem eles, no outro dia vai a julgamento, ali uma audiência, e a pergunta que o Sinédrio faz é a seguinte: com que autoridade? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? Percebam, queridos, o problema até hoje é o nome e a mensagem. Os nossos irmãos em todo o oeste africano, eles estão sendo presos, massacrados, judiados e tudo mais. Não é porque cometeram algum crime, é apenas pelo nome e a mensagem. O nome e a mensagem é que incomoda o inferno. O nome e a mensagem é que incomoda governos comunistas, como a Coreia do Norte. O nome e a mensagem incomoda esse povo demais. Por exemplo, Cuba, hoje, ocupa já um lugar nos 50 países que perseguem cristãos. Não ocupava, mas ocupa hoje, em 2022. A igreja está fria, está morna, não se tem mais autorização para abrir um ponto de pregação. Aqui o nosso vizinho, que teve eleição recentemente, a Colômbia, é o 30º lugar na lista mundial da perseguição. O país que é metido em tráfico de drogas, em produção de cocaína, sendo ele o maior produtor, perseguem cristãos, à torta e à direita, o nosso vizinho. Mais para frente Cuba, mais para lá um pouquinho México, está na lista, 2022. São países que perseguem cristãos. E eu quero nessa noite que você saia daqui, doendo a sua cabeça e o seu coração, pensando que a perseguição está mais próxima da gente do que nunca. Do que nunca. Quando a gente pensa em Cuba, um país comunista, na Coreia do Norte, que por mais de 20 anos ocupou o primeiro lugar em perseguição, ainda assim, lá na Coreia ainda existe cristãos, por mais absurdo que pareça, gente, ainda tem cristão ali. A igreja sobrevive, por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Prendem os discípulos. E a pergunta é: vocês estão fazendo esse nome de quem? E Pedro, agora cheio do Espírito Santo, diz: em nome de Jesus o Nazareno, aquele que vocês mataram, vocês são assassinos. Quando Pilatos já tinha decidido soltar, vocês mataram, foi no nome dele. Solta os discípulos, mas dizendo: não preguem esse nome, não falem nesse nome. E soltam eles. Mas eles vão para a igreja, e aí diz a igreja: olha, a gente foi preso, mas aconteceu assim. A igreja vai orar dizendo: Senhor, o Senhor viu o que aconteceu, mas concede aos teus servos intrepidez, ousadia para pregar o teu evangelho. Pastor Demar, eu penso, Gerson, que nesse tempo de tanta coisa acontecendo, eu e você precisamos ter mais ousadia para pregar o evangelho em qualquer lugar. Há quem esteja precisando urgente. Eu estava agora no templo, porque o horário era... A gente ficou lá no louvor, e o pastor Jean deu uma oportunidade a uma mulher. Teve 2 testemunhos hoje impactantes ali. A mulher de manhã, ela disse que por vezes tentou o suicídio. Trabalhava num bom emprego, mas ela tentava o suicídio de todo jeito. E um dia ela disse: é hoje o dia. Pegou a moto, que ela tinha uma moto, e saiu na BR no horário de pique, do pico mesmo. Fechou os olhos e dirigiu, pilotou a moto. Por muito tempo ela estava pilotando de olhos fechados. E quando ela abriu os olhos, disse: eu estou vivo ainda, no meio da BR. O Senhor estava dizendo: eu tenho um negócio contigo ainda. O tempo se passou, ela tentou outras vezes, mas um dia ela passou na porta do templo. E ela disse: eu vou entrar hoje aqui. Parou a moto, ficou chorando. Perguntou ao porteiro: que hora começa o culto? O porteiro disse: falta 3 horas ainda para começar. Eu posso ficar ali? Pode. Entrou, sentou, esperou 3 horas, o culto começou. Deus usou a mensagem bíblica pelo pastor Jean. A mulher entregou a vida a Jesus. 3 anos se passaram, ela está casada, está feliz, porque a igreja prospera, embora o inferno ouse derrotá-la. E ainda há pouco a gente estava lá escutando o testemunho de uma outra mulher. O pastor Demar conhece.
perdeu o filho para as drogas, perdeu o marido foi embora, ela ficou apenas com o filho, em desespero, em agonia, em depressão. Mas o Senhor, que é o dono da igreja, o Senhor que edifica a igreja, o Senhor que vai buscar o perdido, leva uma mulher daquela aos pés dele. A nossa missão é ter ousadia, é ter discernimento, intrepidez para pregar esse evangelho. Nunca houve tanta urgência na pregação do evangelho. Nunca. Os nossos irmãos africanos estão padecendo. Mas sabe o mais incrível? Que diante da perseguição, desse cenário terrível que eles vivem, sabe o melhor? É que eles continuam crescendo. Incrível isso. Eu quero perguntar a você hoje aqui, você, eu já fiz essa pergunta a mim. Imagina você, é bom a gente se colocar como se fosse eles, empatia, e estar no lugar deles. Imagine você, e a Eliane olhou para mim, daqui a pouco eu vou perguntar logo a ela. Imagine ter o templo destruído, queimado, o pastor preso, muitas vezes mortos, o povo foge, o couro come. Como é que alguém sem consciência ainda vem para um culto, levanta a mão e diz: eu quero esse Jesus, mesmo sabendo que vai ser perseguido? Não dá para entender. A mente humana não vai conseguir, Gerson. Imagine a igreja arrasada na Nigéria, no oeste africano, mas ainda alguém dizendo: eu quero esse Jesus, eu aceito esse evangelho. Mas mulher, homem, tu vai correr risco de vida. Mas eles estão dizendo: mas eu quero esse Jesus. E eu fico pensando comigo, eles estão com os pés no chão, mas estão com a cabeça na glória. Estão dizendo: além do Rio Azul há uma cidade, e é para lá que eu vou. Não importa o que aconteça, é para lá que eu vou. Há uma urgência. Quando você pensar agora a Copa do Mundo, eu gosto de dizer isso. Quando você pensar em torcer pela Nigéria, mude isso, dá para mudar. Ao invés de você torcer para ele ganhar o jogo, você vai orar: Senhor, esse país persegue cristão. Vai orar pelos governantes. O Boko Haram está detonando, não há quem os defenda deles, da mão deles. Só a intervenção do céu. Quando você pensar em torcer pela Costa do Marfim, pensa nisso. Pela Argélia lá em cima, Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito, Sudão, lá em cima, Síria, pensa nisso. Quando você pensar em torcer por algum país da África, lá no chifre da África, Etiópia, Djibouti, Somália, pensa que esse povo persegue cristão. Irmãos como eu e você, eu não sou melhor do que eles. Nada eu sou melhor do que ele, em nada, e nem você. Pense que nós estamos num país livre, ainda estamos num país livre. Por isso, eu quero concluir nessa noite dizendo o seguinte: a igreja na Nigéria e oeste africano, considerada a região mais perigosa do continente, está sob ataque, tendo a existência ameaçada. Os números da violência já revelam isso. Embora a perseguição contra os cristãos nigerianos seja muito violenta e hostil, aquela igreja continua crescendo. Uma igreja ferida, queimada, assolada, porém uma igreja que continua crescendo. Um dos principais fatores para isso é a oração. Eu sei que possivelmente eu nunca vou pisar na África ou algum país desse. Talvez você também não. Mas eu sei que hoje ainda você pode orar pelos nossos irmãos. Sabe, eles não pedem que a gente ore para que o Senhor derrote os inimigos dele. Não. Eles estão dizendo: ore pela gente, para o Senhor fortalecer, para a gente não desistir. Imagina, queridos, os pastores daquele lugar, a pressão que eles sentem.
Mas se nós como igreja livre orarmos ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que Ele revigore as forças daqueles pastores, que aqueles pastores não desistam das ovelhas, que a esperança na igreja e no propósito e no chamado seja renovada. Quando eu penso nisso, eu tenho que me envolver. Quando eu escuto relatos como esse, eu preciso me envolver. Não há como ficar isentão, alheio a isso. Vamos comprar a Bíblia. Vamos ganhar o bairro dos Novais para Cristo. Vamos invadir quando o Senhor está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A ideia aqui não é que o inferno está avançando contra a gente. Não. É a igreja que vai. E se a igreja vai, há decisões, há conversões, há mudança de vida. Vamos, é tempo. Estamos às vésperas de eleição nesse país. E eu concluo dizendo aquilo que Gamaliel disse no capítulo 5. Prenderam os discípulos de novo. E agora prendem eles. No capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 8 é a igreja que sofre perseguição pelas mãos de Saulo. Mas no capítulo 5, eles prendem de novo. Ele diz o seguinte: a gente não avisou que não era para pregar esse nome nem falar essa mensagem? Vocês desobedeceram. Havia um decreto, e de decreto a gente entende bem. Não era para falar. Não era para falar nesse nome. Esse nome não é para falar aqui. Vocês desobedeceram. E agora, os discípulos, Pedro mais uma vez vai falar, se defender. Eles têm tanta raiva dos discípulos, que diz: vamos matá-los. A gente já avisou, desobedeceram, agora a gente mata. Gamaliel disse: tira os caras um pouquinho. Vamos se reunir aqui. Olha, é o seguinte. Vamos pensar bem o que a gente quer fazer esses homens aí. Porque um tempo desse aqui apareceu um tal de Teudas. E ele juntou aí 400 seguidores. E foi grande o alvoroço. Mas Teudas morreu. E quando ele morreu, se desfez o que ele tinha. Outra vez apareceu um tal de Judas, o Galileu. Juntou muita gente. Era um negócio doido. Mas ele morreu e tudo se desfez. Agora, presta atenção. Olha o que Gamaliel está dizendo. E Gamaliel era o cara, era o professor de Saulo posteriormente, respeitado no meio do Sinédrio. Ele diz: é o seguinte, vamos prestar atenção, porque se esse negócio for de homem, beleza. Quando? Daqui a pouco vai se desfazer. Agora, se for de Deus, a gente vai ser pego lutando contra Deus. Agora, em nenhum texto você vai ver ele dizendo a gente. Ele está dizendo vocês, porque vocês não vão ter meu voto nesse negócio. Ele não está dizendo nós, ele está dizendo vocês. Presta atenção no que vocês querem fazer. Presta atenção. O que é que ele está dizendo? Com meu voto, não. Com minha autorização, não. Pega esse negócio aí. É amigo de Deus, tem meu voto. Se persegue a igreja, ora por ela. Se persegue a igreja que é do Senhor, ora por ela. Não torce pelo aquele país, não. Vai orar por ele, para o Senhor mudar o cenário. E o Senhor, que é dono da igreja, vai mudar o cenário. Os nossos cristãos, irmãos, estão precisando das nossas orações. Eu sei que você pode contribuir, sei que você pode orar. Faça isso. Eu estive recentemente em Pernambuco. E fomos a uma região muito afetada ali em Jaboatão dos Guararapes. Foi estranho porque em uma semana a gente pediu donativos, alimentos, e o Senhor mandou demais. Enchemos um caminhão baú e fomos até aquele lugar, socorrer os nossos irmãos. Muitos ali perderam tudo, não perderam só fogão, geladeira, não, perderam casa, perderam família. Olha, um deles lá, a mulher entrou, chamaram os bombeiros não quiseram entrar, chamaram o pastor entrou na casa, a mulher estava agarrada nos caibos, porque ali, enquanto ela fugia do aumento da água, ela teve um infarto e morreu agarrada aos caibos, ali em Pernambuco. Fomos até o lugar onde eles precisavam mais, e quando paramos dentro da lama, parecia um mangue. Como pisar ali? Como colocar o pé naquela lama que dava no tornozelo? Há cristãos perecendo, há cristãos sendo
levado suas coisas, suas casas, sua vida, sua dignidade, suas roupas, mas a igreja do Senhor que está sadia, está bem, está na fé, está esperando a promessa, é época e é tempo de se levantar. Que o Senhor nos use nesse tempo. E como diz o hino da minha época, do pastor da renovação, que houve na década de 60, vem, ó Senhor, e aviva a tua obra, no meio dessa nova e velha geração. Vem reparar os anos de frieza, aquece agora o nosso coração. Que a nossa força, cantamos muito isso, Gerson, cantamos muito, Josélia, esse hino, que a nossa força, a nossa energia, sejam entregues para Jesus servir. E ao ressoar da última trombeta, alcançaremos a glória do porvir. E o autor diz: Espírito de Deus, vem sobre nós e sopra o teu poder. Espírito de Deus, vem, opera o teu poder. Que o Senhor nos renove, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça amar missões. Pedrinho, e eu concluo que eu já disse aqui, vou encerrar agora. Margot ainda no leito do hospital, lá no memorial. E aí eu recebi um recado: Margot quer lhe ver. E aí eu disse: tá bom, eu vou. Ela está onde? Ela está lá no memorial. E ela quer lhe ver urgente. Eu fui ali. E quando eu já coloco os pés lá naquele apartamento, ela diz do leito: Jocelyn, você está fazendo missões? Eu digo: não dá nem bom dia. Está fazendo missões? Eu disse: estou. Ela disse: está onde? Eu disse: eu estou fazendo. E ela disse: aonde você está fazendo? Pastor Antônio Pedro disse: ele está fazendo, Margot. Mas ela disse: não, eu quero saber aonde. Aí eu disse: Margot, eu vim agora de um avanço missionário, estivemos na cidade, não lembro a cidade agora, estivemos lá, Jesus salvou tantas vezes. Sim, o que mais? E eu fui relatando. Ela disse: sim, o que mais? E eu fui relatando. Ela disse: tá bom, não esqueça, não tire missões da sua cabeça. Jesus te chamou para fazer missões. Jesus chamou a mim, a você, para fazer missões. E ela estava dizendo: não esqueça disso. Jesus já me disse que eu vou embora, mas você faça missões. E eu disse: amém, eu estou fazendo. E ela disse: tem algum impedimento? Pastor Jean está lhe proibindo? Eu disse: não. Ela disse: Antônio, liga para o pastor Jean e diga a ele que não proíba Jocelyn de fazer missões. Que o Senhor nos ajude. Amém. Obrigado, pastor.